Olha, o médico brasileiro Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa teve o visto dos Estados Unidos proibido após uma mensagem elogiosa ao assassinato do ativista conservador Charles Kirk viralizar. A postagem diz: "Salve a este companheiro de mira impecável, coluna cervical." Essa frase foi dita por esse médico comemorando, enaltecendo o assassino de um homem, pai de família, pai de 2 crianças, né? Um cara que o que ele fazia era debater em universidades sobre, se você não concorda com a opinião dele, é uma opinião sua, mas ele estava debatendo em universidades, era isso que ele fazia, ele conversava com as pessoas. E essa foi a frase que esse médico disse. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, citou a postagem ao anunciar no sábado a proibição de vistos para Barbosa. O Conselho Regional de Medicina, de Pernambuco informou ter aberto uma sindicância para investigar o médico e uma clínica particular que o demitiu. Nesse domingo, Barbosa pediu desculpas à família de Kirk. O médico disse que o conteúdo tem sido usado por pessoas que estão ameaçando a família dele, incluindo a esposa, os irmãos e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul cancelou... isso aí já é outro assunto, né? Tá. Eduardo Bueno. Esse médico, então, acaba que a família dele está sendo ameaçada e isso aí não tem nada a ver. Você percebe que uma coisa vai puxando a outra e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele foi extremamente criminoso quando falou isso, porque isso é um crime, você comemorar a morte de alguém e incitar também a morte de alguém. Ele teve essa frase e deve ser responsabilizado por isso, a família dele não tem nada a ver com isso e a integridade física dele também não tem nada a ver com isso. Ninguém tem que fazer nada contra a pessoa porque ele falou alguma coisa, certo? Ele tem que ser punido de acordo com a lei. Já um outro caso, um dos vários que infelizmente aconteceram essa semana, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul cancelou a apresentação do escritor e jornalista Eduardo Bueno, o Peninha, que estava prevista para domingo em Porto Alegre. O evento Brasil Pecado Capital seria realizado no Salão de Atos Irmãos Norberto Rauch e também já tinha cerca de 600 ingressos vendidos. A decisão foi anunciada na sexta-feira após a repercussão negativa de declarações de Peninha sobre o assassinato do ativista americano Charlie Kirk. O escritor havia publicado um vídeo nas redes sociais que comemorava a morte do ativista americano. Ele afirmou, entre outras coisas, que era terrível um ativista ser morto por ideias, exceto quando esse ativista é o Charlie Kirk, e que foi bom para as filhas do Charlie Kirk que ele tivesse sido morto. Isso aqui a gente está falando assim bem tranquilamente, mas se você ver o vídeo desse senhor falando, você se enoja, dá vontade de vomitar quando você vê um senhor como esse, um idoso como esse, falar tanta asneira. Em nota, a PUC informou que rescindiu o contrato de locação do espaço, já que o espetáculo era promovido por terceiros. No sábado, Peninha publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que diz ter cometido deslizes e excessos frequentemente incitado pelas redes sociais. Ele afirmou que não considera a decisão da PUC censura, mas uma escolha dentro da convicção da instituição, que classificou como conservadora. Apesar da retratação, o escritor manteve críticas a Kirk, dizendo que, embora o assassinato sempre seja algo a ser lamentável, o mundo sem a presença de certas pessoas, como Hitler e Stalin, é um lugar melhor. Ou seja, ele não se redimiu de coisa nenhuma, na realidade, do que ele falou. Pelo menos um vídeo que eu vi ele falando, que é esse vídeo, se eu não me engano, ele fala que ele não retira o que ele havia falado. Você quer comentar?
Posso comentar, Mariana? É lamentável você lamentar uma morte de uma pessoa, você comemorar a morte de uma pessoa. Isso a gente tem que deixar claro, e são esses excessos que a gente tenta combater aqui, tanto de um lado quanto de outro. Um dia você comemora e rende ofensas a mulheres, outro dia você comemora o assassinato de outra pessoa. Mas também é lamentável as instituições se colocarem nesse papel de julgadoras, né? Aí os Estados Unidos cancelar um visto de um médico por conta disso também, sem o devido processo, eu não acredito que seja correto. Porém, vamos sempre nos atender a esses pontos. Esses dias eu fui questionada em relação à diferença entre crítica e ataque. Você pode falar o que você quiser, você pode xingar, você pode achar que a Janja é uma maluca, que a Dilma é uma safada e infinitas outras coisas, e você pode achar que o Kirk é um Stalin, é um novo Hitler e que ele mereceu morrer. No entanto, você vai ser julgado pelo que você fala. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. E a gente acabou de ver um julgamento de um ex-presidente da República que foi julgado pelo que falou, por ser líder, por ser o líder, o instrumento de comunicação e o instrumento de ação dele é a fala. Nós acabamos de ver um líder ser julgado pelo que falou, pelo que incitou. Então, isso vai para toda a população. Você tem o direito de criticar? Você tem o direito de criticar. Quem vai definir se é ataque ou se é crítica? As instituições. E elas estão cada vez mais decidindo em relação a isso. A PUC decidiu em relação a essa moralidade de acordo com seus valores. Não quero mais esse cara falando ao meu público. O Conselho Federal de Medicina vai investigar o médico. O governo dos Estados Unidos cancelou o visto. E é legal? É legal. Então, isso cabe a nós absorver isso para a nossa realidade. Você pode julgar o ministro Alexandre de Moraes? Você pode falar o que você quiser dele, mas você vai ser imputado em responsabilidade pelo que você falou. Você é advogado? Você conhece do assunto? Qual a base que você usou para julgar o ministro? Aí você vai ter que explicar às autoridades competentes. Qual é essas autoridades? As que você se relaciona. Então, acredito que seja isso que a gente precisa absorver para o nosso dia a dia, e volto a lamentar os comentários em comemoração, porque eu acho que é um ser humano, né? Então, um ser humano, ele tem família, você pode divergir de qualquer forma, mas não comemorem a morte de um pai que tem 2 filhas e que depende dele. Então, não façam isso. Josiel. Pois é, Mariana, veja bem, eu acompanhei de perto esse caso e vi algumas cenas, algumas imagens, algumas homenagens ao Charlie Kirk, né? Na verdade, era um ativista pela família e um ativista pela liberdade. Um ativista do bem, um ativista do bem. E tem uma cena que me chamou muita atenção, a gente que sempre foi muito adepto à questão da família, que me chocou bastante. Foi uma cena onde ele está sentado e a filhinha de 3 anos dele vem correndo para dar aquele abraço nele, né? A filhinha de 3 anos. E a partir de agora esse abraço não vai poder ser mais dado por causa de uma pessoa que era considerada uma pessoa de direita, família, religiosa lá nos Estados Unidos, e de repente, depois que entrou para uma faculdade, acabou sendo, de certa forma, doutrinado a mudar de pensamento e promoveu tudo isso. Tanto é que a própria família dele o entregou para as autoridades americanas depois que soube que realmente promoveu esse tiro à morte do Charlie Kirk. Agora, o que me impressiona é a falta de humanidade, de sensibilidade de pessoas que estão aqui no Brasil e fazem esse tipo de comentário, como esse médico e também como o Peninha, que é um professor. A gente sabe que ele é bem polêmico, mas a questão de ser polêmico, você não precisa agredir a questão da outra família. Você pode ser polêmico sem agredir e sem baixar o nível, como ele baixou com relação a tudo isso que ele falou do Charlie Kirk, como se ele fosse um extremista de direito, um fascista. Na verdade, a esquerda mistura muito fascismo, ou seja, todo mundo que não concorda com o pensamento da esquerda, a esquerda quer colocar como fascismo. E não é assim que funciona
a situação. Então eu fico muito triste com a situação dessa, onde brasileiros acabam entrando numa seara, polemizando ainda mais tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E nesse final de semana, Mariana, teve até a própria questão do Júnior, que era ex-Sandy Júnior, num show sem anistia, quer dizer, em busca de quê? Ele vai, num show desse, fazer um pronunciamento de sem anistia, quando o Brasil ainda está pegando fogo pela condenação do Bolsonaro, pela condenação das pessoas do 8 de janeiro. Então, não é momento de um artista ainda colocar mais gasolina num paiol como esse. O Brasil está numa situação complicada. As pessoas não sabem o que pode acontecer e que vai acontecer ainda com o Brasil, infelizmente, em muitos sentidos. Não só no sentido econômico, nas sanções dos Estados Unidos, nas sanções de polemização aqui dentro mesmo do Brasil, que a gente fica triste, Mariana. Agora, muito triste. Para finalizar aqui rapidinho, antes de eu chamar o Stanley, só para você que está em casa, antes de você falar que alguém é nazista ou fascista, vai lá no Google, no dicionário, para você saber o que é, porque às vezes tem tanta gente falando besteira, porque ouviu alguém falar, é nazista, é fascista. Primeiro vai ler, vai se inteirar, vai descobrir o que é o nazismo, o que foi o nazismo, o que significa você ser um nazista, ou um fascista, ou um comunista. Primeiro você descubra o que é, para que depois você resolva querer pensar se alguém é ou não isso. Porque tem gente passando vergonha demais da conta, chamando os outros de nazista e fascista, e se for perguntar para a pessoa o que é nazismo, o que é fascista, a pessoa não sabe, não tem nem ideia do que está falando.